Olha aqui, o Atlético a 2 pontos do G4, a 5 do líder, aliás, a 5 do líder, não, a 8 do líder, não? A 8 do líder, né? E um detalhe, hein? Tem que se ligar para não desgarrar da turma da frente, não podem sonhar em empatar com o Flamengo domingo, né? O Diogo Ramalho traz os detalhes, a gente vê como é que vai ser esse comportamento do Atlético aí, a gente vai discutir aqui, e você de casa, atenção aí, hein? Olha aí, veja aí, cadê o Ramalho? Seria o campeonato da paciência para o Atlético? A gente tem a consciência que precisamos vencer mais jogos fora de casa para a gente estar brigando ali pela liderança do campeonato. Temos que pensar em vencer, né? Fora de casa, a gente tem que pontuar fora de casa. Deus quiser, vamos trabalhar essa semana bem para conquistar uma vitória lá contra o Flamengo. Confronto direto, contra uma grande equipe, um clássico. E a gente vai preparar essa semana para conseguir uma vitória. Fred será desfalque certo por ter sido expulso contra o Figueirense. Fred está sendo uma referência, né, no time da gente. Ele está segurando bem a bola, está fazendo gols. É uma falta implacável para a gente, mas creio que vai ter os jogadores que vai suprir essa falta dele. Aos poucos, o Atlético está cercando o G4. Por isso, cada ponto é importante, como o que foi conquistado em Santa Catarina. Acho que somamos, mantivemos a invencibilidade e agora procurar focar no Flamengo, que é mais um jogo importante. Hoje a gente estava na Band News falando lá sobre futebol, aí eu falei, poxa, o Atlético na campanha da Copa do Brasil de 2014 e tal, ele passou exatamente pelos 3 maiores rivais para conquistar o título, e por isso eu acho que o título é muito importante, esse título da Copa do Brasil. Aí a Edmara falou, mas você colocaria mais alguém? Sim, o Figueirense, agora é um grande rival, porque o Atlético tem dificuldade com o Figueirense, eu vou te contar, né? É impressionante a dificuldade para jogar contra o Figueirense, lá, aqui, de vez em quando dá uma olhadinha aqui e tal, mas lá é sempre muito cascudo. Eu preciso falar com você, começar com você. O Atlético agora 1 semana para trabalhar. O adversário também tem seus desfalques. Estava me dizendo aí, Ederson, Guerreiro, Rodney, lateral direito, e a turma secando o Arão também, para ver se ele sente um tremelique e não joga, porque ele é importante, ele é bom jogador. Então é o seguinte, 1 semana de treinamento, fala-se de pouco tempo para treinar. Isso quer dizer que, se não apresentar um bom futebol contra o Flamengo, as críticas ficariam ainda maiores? Seriam ainda maiores? Por gentileza, câmera 2. Abraço, Everton. Boa tarde, telespectador. Um abraço para o seu Ivo, que é funcionário lá do condomínio Santa Maria. Um abraço, viu, seu Ivo? Não perde um programa nosso. Ivo. Ô, Everton, independentemente da semana inteira para trabalho ou não, outro jogo ruim e mais pontos perdidos para o Flamengo seriam alvo de críticas, claro, ainda mais porque os adversários que o Atlético vê à frente, no G4, por exemplo, vão vencendo seus jogos e abrindo pontuação em relação ao Atlético. Agora, essa semana de trabalho tem que ser de trabalho, né? Precisa ser trabalho. Sim. Sem folga, sem jantar com família, sem almoço com a esposa, sem viagem, enfim, tem que trabalhar. Treino, se possível, uns 2 dias em 2 períodos, botar a turma para trabalhar a parte física, mais 1 semana para recuperar quem está no DM. O Prato vai completar 3 meses no DM. O Luan já vai para 4. Esse pessoal precisa sair do departamento médico, porque a gente critica as alterações do Marcelo, quando ele põe Patrick e Yuri, entra o Eduardo de volante, é porque não tem, porque o resto está no DM. Dátulo é o diretor do DM, porque o Mansur foi emprestado, ele virou o diretor. Ele vai fazer até o Prato precisa voltar a ser opção, o Luan precisa voltar a ser opção, para o Marcelo conseguir trabalhar com esse bom elenco, para usar o elenco mesmo do Atlético, o que a gente fala que é bom. Porque por enquanto não está podendo. Patrick virou atacante, Yuri que estava para ser emprestado, completou o 7º jogo. Então aproveite, Marcelo, essa semana para trabalhar. E aí é o recado para todo mundo, comissão técnica, jogadores, nada de jantarzinho com família, almoço com família, cineminha. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, jogada ensaiada, parte tática, hein, Marcelo? Finalização, parte tática. Ontem o Cadu deu recado aqui, compactação, o time está muito espaçado. O Atlético é bom, o time é bom, tem poder ofensivo, a zaga melhorou muito com o retorno do Eraso, agora precisa melhorar a compactação, principalmente a compactação que tem faltado no Atlético. Às vezes as pessoas, o torcedor é impressionante, eu estava tomando café no posto aqui hoje mais cedo, aí o torcedor chegou para mim e falou, poxa, mas como vocês lá nos donos da bola, mesmo com vitórias de Atlético e Cruzeiro, vocês criticam? Eu disse, aí está a diferença. Porque imagina se toda vez que Cruzeiro e Atlético ganhassem,
independentemente de jogarem bem ou mal, a gente chegasse aqui, jogar pra galera, sensacional, uhul. Não é assim que funciona não, companheiro. Não é assim que funciona não. Você pega um time que tem Vitor, alguém tem dúvida sobre a qualidade do goleiro? Vem falhando, mas é um baita goleiro. Os 2 laterais do Atlético, um é de seleção, o outro já passou pela seleção. 2 zagueiros da mais alta confiabilidade, embora o Léo Silva esteja, para mim, muito lento no momento. Aí você pega os volantes do Atlético, aí eu me refiro aos volantes titulares, né? Aí você tem lá Donizete, até melhorou com o Marcelo, Rafael Carioca, né? Tido havido aí como um dos grandes volantes do futebol brasileiro. O Júnior Urso, quando entra, também bem. Aí você vai lá para frente. Aí você tem Casares, Fred, Robinho, Cleiton. Aí você olha e fala, pô, mas tá jogando bem? Não, não tá. E a culpa é de quem critica? Não pode ser. Ué. Esse time tem obrigação de jogar mais do que está jogando. Estou falando alguma bobagem? Tá não. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço, Everton, um abraço a todos. Gostei dos comentários do Pães aqui. Acho que tem que usar a semana para trabalhar mesmo, para pensar a parte tática, para conversar com os jogadores. Enfim, tem que ser bem aproveitado. E já planejando um pouco o time, imaginando o que pode acontecer no domingo, eu vejo muita gente, Everton, colocando que com a ausência do Prato e a ausência do Fred, o Carlos vai poder jogar na dele. O Carlos vai poder ser centroavante. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai colocar o Carlos de ponta esquerda para acompanhar o lateral, para fazer recomposição, porque corre mais, porque está melhor fisicamente, e colocar o Robinho de centroavante. Olha o Patrick. Eu acho que acho que ele não vai jogar com o Patrick nesse jogo. Óbvio que tem grandes chances. Você acha que ele põe o Carlos do lado esquerdo? Eu acho que ele vai pôr o Carlos do lado esquerdo e o Robinho de centroavante. Porque o Robinho não tem conseguido jogar bem. Exatamente. Ele não tem conseguido jogar bem em termos físicos, assim, de ser muito assíduo na partida, de acompanhar o lateral, de, mesmo com a bola no pé, grandes arrancadas, movimentar. As aparições dele, os bons números, e isso não dá para questionar, porque é matemático, são aparições assim, mais perto do gol, para finalizar, para dar uma assistência. E o Carlos, para acompanhar o lateral, principalmente fora de casa, é mais confiável hoje em dia. Então, acho que ele vai ter a escalação com o Robinho e com o Carlos, e muita gente vai imaginar, o Robinho vai jogar do lado esquerdo, fazendo a dele, e o Carlos centroavante. Mas eu acho que vai ser o contrário. Acho que ele vai pôr o Carlos para acompanhar o lateral e o Robinho lá na frente como um homem mais isolado, até para não ter essa obrigação, Everton. Se você não está correndo muito, você está saindo cedo sempre no segundo tempo. No último jogo foi no intervalo até, mas outros jogos com 10 minutos, 15 minutos. A parte física está sendo uma questão, né? Ainda não está 100% resolvida, então fica como 9. Né, para jogar mais livre, para não ter que marcar muita gente. E o Carlos faz esse trabalho sujo, né, quando tiver sem a bola, de acompanhar o adversário. E sobre o Flamengo, 2 jogadores extremamente badalados no futebol mineiro estão sendo muito preteridos no Flamengo, né? Na minha opinião, de forma excessiva e equivocada pelo treinador. O Coelhar, que foi muito falado no Cruzeiro, e o Mancoelho, que numa parte do ano foi muito falado no Atlético. Né? São 2 jogadores que a gente queria aqui. O Pisano veio. O Pisano veio e eu até trouxe informação na época. O Mancoelho. E é isso mesmo que você está pensando. O Pisano está certo. O Cruzeiro queria o Mancoelho e trouxeram o Pisano porque o Mancoelho já tinha fechado com o Flamengo. Porque tem a história da dívida desde a época do Grande Farias, né? O Mancoelho e o Pisano jogavam no mesmo time, né? E a principal escolha, a primeira opção do Cruzeiro era o Mancoelho, que era o jogador mais famoso, o melhor jogador da equipe. Só que a dívida não era suficiente para trazer o Mancoelho. Teria que completar alguma coisa, teria que dar um troquinho lá para os argentinos. E a informação que eu tenho é que parte da diretoria não quis. Falou, não, nós queremos uma troca mais imediata. Então, quem que é o outro que tem aí? Aí veio o Pisano. Era tipo querendo o Alisson, não podia, aí pegou o Alano. Mas você falava dos 2 badalados do Flamengo e... Não, porque eles não têm jogado, né? São 2 jogadores que ficaram famosos aqui, porque aqui no programa mesmo, o Coelhar, a gente falou 50 vezes, que ele quase veio pro Cruzeiro. Mancoelho um pouco menos, mas também foi associado ao Atlético. E os 2 são reservas hoje em dia. E o Coelhar é reserva do Márcio Araújo. Isso que eu ia dizer agora. Agora. Porque pior para o Coelhar é ser reserva do Márcio Araújo. Márcio Araújo, ontem eu estava assistindo o esporte com... Aliás, esse negócio do jogo às segundas-feiras aí, genial.
Eu aceito também. Né? Fantástico. Bom, né? Eu falei ontem no Twitter lá, você deve ter visto lá. Se um dia eu for presidente da CBF, eu vou voltar com a geral, voltar papel picado, sinalizador, aquele que não lança, clube só entrando cada um de uma vez, sinalizador de bandeira, de barulho, bandeira, papel picado. Entrada de clube cada um de uma vez. Não precisa entrar em campo cada um de uma vez. Isso, entrar em campo cada um de uma vez. Não ter fumaça, o povo intoxicando. Eu quero o negócio é sinistro. Antes do jogo. Porque nunca matou ninguém, velho, aquela fumaça. Antes do jogo. Você vai candidatar quando? Que é deixa claro aí que... Não, liberar cigarro no estádio, não, senhor. Não, aí também está querendo demais. Deixa clara a diferença dos dois tipos aí de sinalizadores. Só para o sinalizador não é aquele que eles chamam de sinalizador de navio, não é aquele que só acende, fica ligadinho lá, soltando a fumacinha, só aquele. Isso não faz mal para ninguém, nunca fez. Tiraram tudo, não pode nada. Papel picado, não pode bandeira, não pode papel higiênico, cara. Mas hino pode. Mas não pode nada. Mas essa marmota desse protocolo, nossa senhora, fui assistir um jogo lá na Bahia, aí eu indo do Campeonato Brasileiro, hino hino nacional, Sara Jane, Banda Reflexos, Luiz Caldas, Banda Mel, como é que chama aquele cara que fez o Hilarie Machucha lá? Cid Guerreiro. Nossa. Só depois que começou o jogo, quarta-feira com o Cruzeiro lá, mas é isso aí. Não, é Copa do Brasil, não tem um protocolo não, né? Com a ausência do Ederson, pode ser que o Mancoelho jogue. Pois só falta ele bombar no jogo, né? Mas eles têm um treinador também, que nem o treinador tá muito certo. Dilmara, você parece que leu meu pensamento. E nem ele não vai estar no banco. Parece que você leu meu pensamento, porque eu falo exatamente de treinador com você. Quando a gente assiste determinados jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, quando você vê o Grêmio jogar, o Palmeiras, o Corinthians, independentemente do treinador, no caso, que o Cristóvão Borges veio agora, mas eu citei esses três, porque me impressiona, eu não sei se impressiona vocês, o quanto o time se movimenta, o time marca, os times são compactados. Olha para o Grêmio, gente. O Marcelo Oliveira é um dos jogadores mais importantes do elenco do Roger. Sim. Por quê? Porque é treinador. O Roger é muito bom. Né? Então, quando a gente cobra isso aqui, e o Cadu, aliás, o Edu citou, o Cadu também, a questão da compactação. Quem que pode resolver esse problema no Atlético, Dilmara? Eu? Marcelo Oliveira. Né? E aí é com treinamento, como o Du falou, não acho que pode ser radical nem ver a família, não hibernar com eles. Mas pouco, rapidinho. Rapidinho, vai lá. E tem que lembrar uma coisa que a gente acaba esquecendo aqui. Nem eu que os meus irmãos da Divinópolis passam. E a gente tem que lembrar o seguinte, que além do brasileiro, obviamente, o Atlético entra nos oitavos de final da Copa do Brasil. Então, esta preparação que o Atlético tem, esse tempo que ele tem agora, enquanto está se definindo essa terceira fase da Copa do Brasil, tem uma importância maior ainda. Porque depois ele volta com os jogos de meio de semana em uma outra competição. E a gente comentava na Band News hoje, eu não acho que o Atlético vai entrar em termos de Copa do Brasil para ser apenas um mero coadjuvante. Ele entra para disputar o título. O torcedor do Atlético, depois da conquista da Copa do Brasil que o Atlético teve, pela performance que ele teve, ele só espera que ele entre na Copa do Brasil buscando o título. Com um time desse, com esse retrospecto, com esse histórico, com a definição que a gente tem individual, então esse trabalho dessas 2 semanas que o Marcelo vai ter se torna ainda mais importante. Porque esses desfalques, e aí a gente tem que... a questão, por exemplo, do Lucas Prato. É mais sério do que a gente imaginava? E o Dátilo, que toda hora está lá, é mais sério do que a gente imaginava? O Luan era sério porque todo mundo falou que era, houve algumas explicações e tal. Mas e o Dátilo? É por contusão mesmo ou é porque ele vai ser negociado? Sério do que a gente imaginava. Aliás, a gente destacamos... No domingo, nós destacávamos uma informação, eu recebi uma informação, fui para o Twitter, até porque não tinha programas, a gente dava aqui, de que existia uma proposta do Fluminense, que também não é nenhuma novidade, né? Sobre o Dátilo. Aí hoje o Wilson Pimentel, que é repórter da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, falou que o que esbarra na dificuldade do Dátilo ir para o Fluminense, informações do Pimentel, da Rádio Tupi do Rio, é que teria proposta do Tigres do México, o interesse do Santos e do Palmeiras. Do Palmeiras eu consegui a informação de que está descartada a possibilidade, que não tem nada, por enquanto não tem nada. Eles até esperam um bom negócio. Um bom negócio, de repente, é o cara querer sair, outros clubes não estarem interessados e chegar aqui e leva, né? Então, informações que chegam sobre o dado. Agora, vocês tocaram no assunto dos desfalques. Eu vi muita gente oferecer uma desculpa de que,
o Figueirense estava... O Atlético estava desfalcado contra o Figueirense. O Figueirense estava sem 7. O Figueirense, que não tem o mesmo nível técnico. Então você imagina. E aí? Posso falar um pouquinho sobre desfalque? Tá uma desculpa exagerada sobre desfalque, principalmente por parte de Atlético e Cruzeiro. Para amanhã, a desculpa é válida no Cruzeiro. São 13 desfalques, desses 13 você pega 6 que seriam titulares no Cruzeiro se estivessem ok. Para amanhã a desculpa serve, né? Beleza. Mas nós vamos para a 14ª rodada e todo tropeço de Atlético e Cruzeiro, você vai para a rede social, vem torcedor, mas você não ponderou os desfalques. Mas os desfalques? Gente, está acabando o turno do Campeonato Brasileiro e torcedor só dá desculpa de desfalque, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. O Palmeiras ontem jogou sem o Dudu. Outro dia jogou sem a zaga titular. O Cleiton Xavier vira e mexe, está fora. E o Palmeiras é líder do campeonato. O Arouca e o Gabriel estão machucados desde sempre. O Flamengo toda hora está sem desfalque. O elenco do Flamengo é desse tamanhozinho. E o Flamengo está lá em cima. Corinthians idem. Zaga reserva. O Palmeiras ainda está assim, sem Guilherme, sem não sei quem. O Santos viveu sem seus melhores jogadores. Está lá em cima. Então, gente, para com a desculpa de desfalque. Acabou essa desculpa. Dedé e Luan não são mais desfalques. Dedé não é desfalque no Cruzeiro e Luan não é desfalque no Atlético. Vai contar com esses caras quando? E quando que contou com eles? Então eles não são desfalques. Para com a desculpa. Para amanhã o jogo do Cruzeiro, vá lá. É muita gente. Agora, tem jogo que fica sem 2, 3? Mas você não olhou os desfalques? Chega, o Grêmio ganhou do Inter sem 5, 6 titulares lá no Beira-Rio. O Atlético fez 7 jogos desfalcados e conseguiu ganhar de ninguém. Então para com a desculpa de desfalque. Tá cheio de jogador aí que deixou de ser desfalque, há muito tempo. E além dessa questão dos desfalques, uma outra questão que me incomoda muito é colocar a culpa no gramado. Isso é bizarro. Isso me deixa, sabe, pistola da vida, porque o problema não foi o gramado, cara. Não foi uma bola que você foi dominar e ela pulou o seu pé. O problema não foi o gramado. Eu me refiro ao Atlético, o assunto do Atlético. Tava ruim mesmo. Foi a bola mesmo. Mas convenhamos, né? A gente vê aí nas novas arenas gramados piores. Então, o problema eu acho que não é o gramado. É desorganização total. Desorganização total. Sistema tático. Total. Futebol de hoje requer, e aí não preciso ser nenhum especialista para falar isso, trabalho non-stop, em cima, sabe? Estudar futebol e é uma loucura. E se não fizer isso, cara, você vai ser engolido por quem está vindo aí. Então, a gente sabe da importância, né, que tem um time jogar da maneira que vocês estão cobrando aí. E se não jogar, não evolui. Ganha 2, perde 2, empata 1, ganha mais 2 e fica derrapando sem sair do lugar. Esse negócio dos desfalques, no início do campeonato, aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, ali eu acho que era um discurso pertinente, porque a linha é tênue, né? Alguns desfalques, a gente tem que entender que faz parte mesmo. O Panzi tem razão, tá? Tem 2, 3 jogadores, cara, isso faz parte. Agora, tinha um momento ali que o Atlético estava sem 10, tipo o Cruzeiro amanhã. Chegou até 12. Então, nessas situações, beleza, mas no final de semana, por exemplo, tava sem o Prato, sem o Luan, mas o Figueirense estava sem o Rafael Moura, que é bem pior que os dois, mas dentro da realidade deles faz diferença. É que você está vendo, por exemplo, Dimara, o Robinho entrar em campo, você não pode esperar. Você não sabe o que pode esperar do Robinho. Você sabe que eu vi o pessoal de rede falando assim, eu não sei por que os cronistas esportivos de Minas reclamam tanto da atuação do Robinho. Alguns cronistas, porque ele é artilheiro, foi artilheiro do Mineiro. Isso é uma coisa. Só que a gente está aqui... Você pegar só números e só melhores momentos. A gente está aqui vendo o trabalho dele, que é... Lógico que a gente não está cobrando o Robinho dos grandes centros. Ninguém achou que ele seria o Ronaldo, o Gaúcho, chegando aqui, fazendo e acabando com o time. Não é isso. Só que se esperava dele uma movimentação que ele tem, uma técnica que ele tem, né, um poderio que ele tem de levar esse time, de fazer a expectativa maior da torcida. Muito maior. Que ele tivesse isso. Isso ele não apresentou. Claro que, como o Cadu falou, ele mais perto, ele finaliza, ele está lá, ele é o oportunista ali na frente, mas essa é a função dele, ele veio para fazer isso, ou você não tem o Fred para fazer isso, o Lucas Prato quando ele voltar para fazer isso. Não era para isso que ele veio. Ele veio para uma outra função, eu tô maluca. Isso. Ele veio para ter o drible, o mínimo de arrancada. Dar essa técnica, ainda essa qualidade. Que com menos explosão do que no passado, alguma explosão. Isso aí. Né? Carregar um pouco a bola, desestabilizar a defesa adversária, driblar. Se movimentar. Criar. Sim. Né? Você não vê ele se movimentando como deveria, cara. E dentro do que o Panzi falou aí dos desfalques, o Palmeiras, por ser líder, por ser o alvo, eu acho que é um grande exemplo disso.
Se você fosse olhar no papel, o Palmeiras tem o Jean, o Arouca e o Gabriel como volantes mais famosos. Eles nunca jogam. Só tem o Jean disponível. Porque o Jean virou lateral praticamente. A dupla de volantes do Palmeiras passou a ser Tietê e Moisés. Eles se adaptaram. Né? E perdeu os dois agora. Mas o elenco é bom. Eu sei. Eu sempre coloquei ao lado do Atlético como um bom elenco. Mas o do Atlético também é bom. Né? Então, por isso que a comparação sem o Alexandro, o Cristaldo foi embora, o Lucas Barros pode ser doideira do Cuca, mas não está jogando. Então, se você pegar, tirando aquele período de 10 desfalques e o do Cruzeiro amanhã, Palmeiras tem 5, 6 aí com frequência. Com frequência. Corinthians também. E é o líder do campeonato. Né? Agora, até com certa folga ali, isolado. Corinthians a 3 pontos, mas com certa folga para o Atlético, que eu estou falando. Então, é algo a se analisar, sim, até em termos comparativos. O Grêmio do meio para trás está todo quebrado. Sim. Todo. Da frente, até que dá para levar ali, mas pegar os volantes, o sistema defensivo, os volantes e a defesa, está sem vários jogadores. Então, acho que é bom senso, gente. Bom senso. Tem hora que tem que falar de desfalque, sim. Não é que não é para falar nunca, mas não é toda hora. Né? Jogo contra o Figueirense, me ajuda aí. Mas aí com tanto de desfalque que o Figueirense também tinha, com o número de desfalques do Atlético que não era tão elevado assim. Pessoal, é que às vezes a gente fica direcionando o que a gente realmente pensa, porque o time falhou, jogou mal, perdeu um jogo, estava ganhando e empatou. Aí você começa a achar um monte de nuances assim e tal, mas de repente é um time que saiu mal escalado, é um time que uma alteração que desestabilizou o time completamente dentro de campo. Sabe? É que nós estamos passando por um período aqui no futebol mineiro que não se pode, de repente, fazer críticas contra dirigentes, contra treinadores, contra jogador. Não, porque isso aí está pegando no pé do Robinho, está jogando nada. Nada. A gente só cobra de quem pode oferecer. O cara se movimenta dentro de campo. Você sabe que você citou duas E quando mais se precisou dele, ele não esteve presente. Mas onde é que está a bobagem que eu estou falando aqui? Você sabe que tem duas coisas que você citou aí. Você falou, às vezes os treinadores escalam mal, que era o caso absurdo do Agui, em menor patamar, é o caso do Bento no Cruzeiro. E no caso do Marcelo do Palmeiras, algum ganho coletivo aí que é necessário, mais compactação. Eu estava pensando ontem, é quase que como se o melhor dos mundos fosse a combinação do Paulo Bento e do Marcelo. A compactação que o Paulo Bento consegue dar e a escalação correta que o Marcelo consegue dar. Sabe, as virtudes, se somar os dois, se pegar as qualidades dos dois, um grande treinador. O Paulo Bento escalar de um jeito mais simples, escolher melhor os jogadores como o Marcelo faz, e o Marcelo conseguir dar a organização tática e o padrão e a compactação que o Paulo Bento dá, somar as duas coisas, aí eu acho que fica legal. Agora tem o seguinte, importante... não vou falar não. Vem cá, traz o Twitter aqui, abre aqui o Júnior. Aliás, parece que tem uma foto do Marcelo Oliveira aqui em cima, hein? Tá dizendo aqui, vamos parar com desculpas. Falta no Galo é vontade. Caixa alta ainda. Não acho. Eu não acho que falta vontade não, Júnior. Também não acho não. É organização. Falta organização. E organização você adquire com treino. Quem olhar para a tabela, principalmente nos últimos jogos, onde o Atlético fez 4 em casa, e aí com esse pontinho lá contra o Figueirense, vai dizer, poxa, mas vocês estão reclamando de quê? 13 e 15. Então continua olhando só para a tabela, sem analisar o time, que aí daqui a pouco vocês vão dar razão. Mais uma aqui. Wilton Melo, 1975. O Galo contratou o Robinho para jogar um tempo. Estamos em julho e a desculpa que ele está mal fisicamente não cola. Mas aí eu concordo com ele, mas quando a gente fala que está mal fisicamente, não é necessariamente como desculpa, é analisando o fato de justamente isso que ele está falando. É justamente isso que ele está falando. Eu acho que o Robinho, ele sai em todos os jogos muito cedo. Eu concordo com o que ele está falando, mas não é desculpa não, é constatação. Fisicamente em duas coisas, Everton. Quando ele está em campo, ser menos ligado, correr menos, se movimentar menos do que a gente imaginava e sair cedo dos jogos sempre. Posso fazer uma pergunta para você? Às vezes, tudo bem, mas sempre... Daqui a pouco você faz a pergunta. Guarda, porque eu quero saber, que eu fiquei curioso agora. Porque precisamos virar aqui para falar do Cruzeiro, que depois de treinarem com os novos companheiros de trabalho, Ávila, né, e também o Sobis, eles deram suas primeiras coletivas. André Salles, o boy magia da Band, traz os detalhes. Veja aí.
Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro apresentou uma dupla de atacantes. O mais conhecido no futebol brasileiro é Rafael Sobis, revelado pelo Internacional e com passagens por equipes como o Betis da Espanha e o Fluminense. O atacante de 31 anos vivia grande fase no Tigres do México. É uma etapa nova, né? O Cruzeiro aí sempre sofri muito contra o Cruzeiro. Um clube que está sempre na ponta de cima em todos os campeonatos que disputa. E não poderia terminar minha carreira sem usar essa camisa. O outro atacante é o argentino Ramon Ábila. O jogador de 26 anos estava no Huracan e chamou a atenção pelos gols marcados na Copa Sul-Americana e na Libertadores. É aquele típico homem de área, sabe? Siempre digo que me pagan para hacer goles. Tengo que venir y estar dentro del área para cuando la pelota quede tratar de meterla. Reforços para balançar as redes dos adversários. O Cruzeiro é o terceiro time que mais desperdiça chances de gol neste Brasileirão. Já são 110 finalizações erradas, o que significa que a jogada foi feita, mas na hora de concluir... Que bom que o time produz bastante, né? Isso da bola entrar já é uma consequência. Pior seria se não criasse as ocasiões. A minha função vai ser fazer gols e ajudar, né? Fui contratado para isso. Pelo discurso e também pelo currículo dos novos atacantes do Cruzeiro, o problema da falta de gols parece estar com os dias contados. Como é que fala? Eu te amo e... Minha irmã é especialista nos negócios. Como é que chama esse negócio? Braille? Não, Braille é... Braille. Libras. Minha irmã é especialista nisso, já formou e tal. Então, vou falar um eu te amo aqui para Montes Claros. Mas você tem tanta irmã também, né? Que deve ter uma outra em Braille. Eu tenho 6 irmãs. Uma em Libra, uma em Braille. O assunto agora é Cruzeiro. Eu sei que vocês estão tentando desvirtuar, mas não vai. Não, estamos não. Edmar, eu vejo ali o Ábila, matador. Vejo ali o Sobis, né? Matador. Dispensa comentários. Nota-se que foram 2 grandes contratações. Sim. Aí eu vou emendar. Ô, Capiroto, tem o simpático Edmar aí? Ainda não, mas nós vamos emendar para falar do Edmar também. Fala hoje, fala amanhã. Eu tô querendo falar sobre a importância desse trio entrar nesse time. Eu quero saber em percentual. Agora, para os comentaristas de números que estão nos assistindo. Percentual de melhora com esse trio. Até porque é subjetividade, né? É bem subjetivo. É igual posse de bola, né? Efetivamente. Eu não sei o percentual, não, porque não é muito a minha área, mas eu tenho uma expectativa muito grande com a entrada dos dois. Pela qualificação, é o que a gente espera que o Cruzeiro tenha. E óbvio que dentro dessa compactação, né, que o Paulo Bento dá ao Cruzeiro, você tendo jogadores mais técnicos, jogadores que qualificam mais essa frente do Cruzeiro, a tendência é que o time avance muito mais. Agora, também, em relação ao Edmar, aí eu já não sei, porque não conheço, desconheço o futebol Vamos confiar no Bento. Vamos confiar no Bento, naquilo que o Bento definiu para ele. 7 anos de Cruzeiro, da base do Cruzeiro, bacana, legal. Depois a experiência na Europa, é um jogador que vem traz essa bagagem, né, de uma experiência europeia. Agora, você brincava hoje que se ele for melhor que o Brian, já está bom. Já é um avanço. Já Edmar, é um avanço. Você tocou no Edmar. Pelo que o Brian vem jogando, não vai ser muito difícil, não. Agora, porque, aliás, para mim é uma decepção. Ontem o Cadu falou até, gostei do comentário sobre isso aí, né? Porque a gente se apegou, e eu confesso que você tem razão, eu me apeguei muito aos jogos que eu assisti e foram contra Atlético, Cruzeiro. Sim. E aí, coincidentemente, alguns outros jogos que a gente viu, ele esteve muito bem realmente. Ele chamou atenção. Eu falei, poxa, eu acho que esse cara vai jogar no Cruzeiro. E até agora não jogou nada. Muito criticado, inclusive, no domingo. Sobre o Edmar, que a Edmara tocou, ele foi apresentado hoje, deu entrevista. Por isso que ela chama Edmara. É o feminino de Edmar. É o feminino de Edmar. Eu já ouvi gente dizendo, ele falou na entrevista que ele chega para somar, que ele é um lateral experiente, tem experiência de Europa, né? Que marca bem, apoia muito bem, espírito de liderança. Eu já ouvi gente falando, olha, pela entrevista, tô com... Ô, gente, você já viu um jogador em apresentação falar, olha, eu sou tímido, eu vim para subtrair. Não, mentira. Eu vim falar pela entrevista... Eu vim para subtrair, eu apoio mal, eu tenho deficiência na marcação. Eu não vou muito à frente. E a minha experiência na Europa não valeu muita coisa. Você já viu alguém falar isso na apresentação? Claro que o cara vai levantar a bola dele. A apresentação do Edmar, para mim, vai ser dentro de campo.
Eu preciso ver o cara jogar. Sabe quantas vezes eu vi o Edmar jogar na minha vida? Nunca. Eu nunca vi um jogo do Edmar. Não, se ele passar aqui, eu não sei quem que é. Isso, eu não Se você disser que já assistiu um jogo de Moreirense e Rio Ave, eu vou te chamar de louco. E aqui nesse programa eu não posso nem criticar o Edmar e nem elogiar. Ele precisa jogar. Tomara que chegue. Ô, Edmar, amigão, você precisa ser melhor que o Brian. Ele precisa ser melhor que o Sanches Min. Um pouquinho melhor que eles, já soma. Ô, Cadu, essa mensagem é para você. Talvez não, mas pode ser. Não é para você. Rodrigo Alexandre está dizendo, foi uma novela para trazer o Sobis e demora esse tempo para estrear. Calma, peraí. E Thiago Escuro vai... Calma, vocês estão muito tensos hoje. Cadê o Thiago Escuro? Põe ele aí para falar. Nós estamos trabalhando para que até sexta-feira todos eles estejam no BID, para que a partir de segunda estejam à disposição do Paulo Bento. Principalmente quando se trata de transferências internacionais, está cada vez mais burocrático esse processo. Cada vez mais tem mais processo administrativo para que uma transferência internacional possa ser concretizada. Está trazendo mais transparência, mais organização para o futebol, o que é bom, só que torna o processo um pouco mais burocrático e, consequentemente, demorado. Será então que só na outra semana? O Sobis falou que até a questão física dele, ele estava esperando um pouco mais essa semana para poder ter uma condição física. E o Cruzeiro está trabalhando nos bastidores para resolver a questão burocrática. Então, eu acho que os dois ficam para a semana que vem. O do Ávila tinha uma questão que ainda tinha uma parte financeira, né? Que já foi resolvida. Já pagou, então, esse transfer internacional chegando também deve estar em condição. Eu só acho o seguinte, o Thiago Escuro tem razão. Transferência internacional demora um pouco mais do que nacional, principalmente para sair no BID. Agora, se não tivesse contratado depois do dia 20, se tivesse contratado dia 15, dia 10, já mandada a documentação. O negócio demora, né, já mandada a documentação, tudo bem. O Fábio Santos, o Atlético contratou bem antes, no dia 21 já saiu no Mas 20. já estava negociando há muito tempo. Ok, se o Cruzeiro já tivesse negociando há muito tempo, que a gente já sabe que precisava há muito tempo, não demoraria tanto. Mas, gente, calma. Semana que vem os caras estão ok. Menos, né? O Pato já saiu no bid. Eu não sei se ele está vindo do Chelsea, mas como já tinha vínculo com o Corinthians, eu não sei se muda burocraticamente alguma coisa. Aliás, convenhamos. Né? Convenhamos. Independentemente de qualquer coisa, essa burocracia para sair no bid também é por pura preguiça do povo da CBF também. Porque os caras não estão nem aí. 5 horas da tarde, bateu o sino, os caras soltam a caneta e vaza. E outra coisa, feriado na quarta, quinta e sexta não tem expediente. Não. E se o feriado for na quarta também, se bobear, eles emendam até segunda e terça. E ficam uma semana sem trabalhar. Só uma coisa sobre o Edmar aí. O Panes falou tudo. A gente não pode falar absolutamente nada dele, porque a gente não conhece o jogador. Só que tem o seguinte, às vezes é um jogador que a gente não conhece profundamente, mas você olha o currículo e pelo menos fica animado. Tem grande chance de dar certo, porque essa tal passagem na Europa dele... teve um Chelsea no meio, ou mesmo que seja um time médio, um Sevilha, um Valência. Você fala, eu não conheço o jogador profundamente, mas o currículo me parece interessante. Não é o caso dele, né? Eu não estou descartando, eu não conheço o jogador, então não vou criticar, não vou dizer que vai dar errado. Agora, o currículo, o papel, não é animador, não. Não é. Rio Ave, Bruges, sabe? Qual que é essa experiência que ele tem na Europa? De fato, experiência mesmo em time menor é experiência. E mais, né, mas não é nesse tom que a gente está acostumado a encarar. Nossa, o cara jogou a Champions League várias vezes. Eu até falei isso outro dia. Você tem razão também. O Leandro Almeida jogou Champions League e é extremamente criticado. Mas aí a gente conhece aqui. Portugal queria mostrou interesse. O Cruzeiro não tem que disputar ele com time nenhum de lá. Foi só chegar e trazer. Exatamente. Agora é importante destacar que a contratação do Edmar é um pouco diferente por exemplo, de outras contratações, porque como o treinador. Giro, esses caras aí, porque esses aí vieram numa avaliação do diretor de futebol, Thiago Escuro, né? Até onde eu sei, o Edmar foi uma indicação do tempo. Ele falou sobre isso então é importante saber diferenciar, porque se jogar bem, quer dizer, é o que a gente espera, eu acho até que vai. E aí é achar mesmo. Se bem que tem um colega nosso, eu desprezo achismos. Isso que eu estava falando, que é subjetividade. Sábio. Então é o seguinte, muito pretencioso demais. Tem que ser muito pretencioso, mas enfim. Eu só posso achar.
Mas o treinador, se ele pediu, ele sabe qual que é o encaixe que ele tem no time dele. Ele sabe o que ele quer que faça como lateral e dentro, e foi exatamente o que ele disse na coletiva, que ele acha que ele está à vontade porque ele veio por uma indicação do Bento, o Bento conhece, ele sabe perfeitamente como é que ele joga, qual é o futebol dele. Então, a cobrança é do Bento, é do que ele fizer aquilo que o Bento quer que faça. Agora o Bento, você pediu só um, hein? Tem que dar a liga. Ô, gente, o Cruzeiro parece que foi 5 de maio, eu acho, a última vez que o Cruzeiro jogou Copa do Brasil. E eu me lembro que a gente falou aqui sobre essa questão dos laterais do Cruzeiro, que era uma tristeza, né? Você vê que o Cruzeiro está voltando para a Copa do Brasil amanhã. Que dia que é hoje? Hoje já é 2 meses depois. Ainda é um problema a questão das laterais do Cruzeiro. Sendo que ele tem uma retomada de brasileiro, uma retomada de Copa do Brasil. Olha quanto tempo isso se arrastou, gente. O problema nas laterais... Dá só uma seguradinha. Claro. A sua opinião é importante para nós. Nem tanto. Continue na linha. Eu estarei atendendo em 2 minutinhos, tá? Se houver ouvir uma musiquinha, um comercialzinho e volto já para atendê-lo. 2 minutinhos só e a gente volta para continuar ainda no assunto Cruzeiro. Até já.